Depois de uns 3 meses, no meu entender, você pode engravidar. Mas o mais importante quando você estiver grávida é fazer a cerclagem para evitar um rompimento de bolsa precoce ou um parto prematuro demais. Cerclagem, nesses casos, é fundamental. Você não tem que agradecer. Os nossos cuidados com você será sempre eterno. Agora mais do que nunca, mas para sempre estaremos juntos de você. Pernambuco não é nada mal, ainda mais que é verão o ano inteiro, uma maravilha. Mas Pernambuco é tão pertinho de São Paulo, pega um voo, chega rapidinho aqui. Vem para cá que a gente cuida de você. O exame KIR não tem comprovação, mas se você levar a sério, se der você C1, C2 ou C2, C2, tem sim que colocar um único embrião. A combinação tem que ser perfeita. Agora, se o KIR é comprovado, ainda é bem questionável. Explicar a epigenética em 15 segundos é impossível. O que eu posso dizer para você é que epigenética é a capacidade que tem o organismo que vai gerar o bebê e interferir na expressão dos genes que vão ter uma semelhança à mãe que está gestante. Quero dizer para você que eu acredito na epigenética. Recentemente uma mãe trouxe a foto dela mesma quando era bebê e é idêntica ao bebê que nasceu. É o efeito da epigenética. Embora nós tenhamos escolhido uma doadora perfeita para ela, mas a epigenética entrou em ação. Pré-eclâmpsia ou toxemia gravídica, que é a expressão correta para definir a pré-eclâmpsia, pode ser prevenida assim. Vários detalhes, vários exames podem antecipar a possibilidade de uma eclâmpsia ou a toxemia gravídica e evitar complicações maiores. A homocisteína está em um nível mais elevado, mas está ainda normal. Mas se você quer ter um cuidado a mais sobre isso, eu vou dar para você aqui um quadrinho que mostra como você pode ajudar a diminuir a sua homocisteína. Esse quadrinho que eu estou pondo aqui abaixo, dá uma olhadinha. O ideal era comparar com a CD16. Se a CD16 estivesse muito acima, não seria normal. Mas a princípio, com um CD 56, 5% e um 63, 5%, eu consideraria normal. Depende da localização do mioma. Se for um mioma subseroso, não precisa. Se for um mioma intramural que não interferir no endométrio, também não precisa. Mas se for um mioma submucoso, tem que fazer estereoscopia sim. Aí é obrigatório. Para recordar, o mioma subseroso é aquele que está externo ao útero, o intramural é aquele que está encravado na musculatura do útero e o submucoso é o que está dentro da cavidade endometrial. Por isso que é necessária uma avaliação criteriosa do interior da cavidade endometrial. Parabéns! Nada é tão importante na vida quanto ter família. E família começa com filhos. Parabéns e uma ótima gestação para você e um ótimo parto também. Eu sempre digo, não me agradeça. Eu que agradeço pelo privilégio de poder ter ajudado você e outras pessoas a terem a sua família. É tão bom isso, eu adoro ver o sucesso, a família se formando, os filhos nascendo, você amamentando, tudo isso é muito lindo. Não atrapalha não, mas eu tenho uma história muito interessante de uma paciente que na hora que eu estava colocando o embrião dentro do útero, eu fiz um comentário alegre e ela deu uma gargalhada tão grande que o útero veio quase para fora. Eu achei que ela não ia engravidar. Engravidou e foi tudo maravilhosamente bem. Interessante isso, né? Claro que aumenta. O estrogel é o próprio estradiol. Então, quando você está aplicando na pele o estrogel, é o estradiol que está entrando na sua pele, na sua circulação, e aí aumenta o nível de estradiol na dosagem sanguínea. A princípio não tem nenhum significado. É necessário saber como foi feita essa raspagem, quanto tempo faz, e pelo ultrassom ver se está para vir a menstruação ou não. Caso contrário, é necessário fazer uma avaliação hormonal e outros detalhes que podem interferir nessa falta de menstruação. 4,47 após a transferência dos embriões é muito baixo. Tem que aumentar a dose, mudar a via de administração, passar para a via intramuscular, tem que avaliar, porque 4,47 é sim muito baixo. 39 anos, não tem algum risco, não se compara a um risco de 42, 43 anos, mas também não é tão inocente como 34, 35 anos. Eu costumo indicar muito mais quando tem 40 anos para cima. Com 39 pode ser, mas muito arriscado não. Nada em medicina é isento de riscos. 39 anos está na linha tênue entre o indicado e o não indicado. Pode ser indicado sim. Se você tiver cariótipo normal, seu marido também tiver um sêmen normal, não é tão necessário, mas pode ser prudente. Risco? Eu não sou tão fã assim da biópsia embrionária. Não é só eu que não sou fã, tem muitos médicos no mundo inteiro que consideram um exagero o excesso de biópsia embrionária que se faz hoje em dia e quantos embriões não são descartados sem nenhuma necessidade. Mas cada pessoa. Portanto, se você não deseja fazer a biópsia, não faça. Vá em frente, tenha fé e tudo vai dar certo. Não é obrigatório fazer a biópsia com 39 anos, é uma possibilidade, mas obrigatório de jeito nenhum não é. Hoje se fazem mal, principalmente o glúten, o açúcar, embutidos, farinha branca, tudo isso são alimentos inflamatórios e interferem negativamente na endometriose. Se puder evitá-los, você vai sentir muito menos sintomas
dessa doença terrível que é a endometriose. Para falar sobre falha da implantação, eu teria que ter pelo menos uma hora e meia, mas tem que ver sempre adenomiose, endometrite, ver se tem endometriose, trombofilia, contrações uterinas em excesso, tudo isso tem que se avaliar criteriosamente e principalmente a qualidade do embrião, tudo isso é importante. A irmã doadora tem que ter no máximo 37 anos. Sem dúvida nenhuma, é a tal da epigenética, é a capacidade que a mãe que está gestante tem de expressar alguns genes e apagar os outros do embrião que está sendo gerado em desenvolvimento. Essa é a tal da epigenética. A cachumba por si não impede que o homem continue fértil, a não ser que essa cachumba vá para os testículos, cause uma fibrose no testículo e impeça a fabricação dos espermatozoides. Aí ele pode ficar azoospermico, isso é, não produz mais espermatozoides. De preferência não. Nesse período é fundamental que a mulher evite ao máximo bebida alcoólica. Eventualmente um golinho de vinho minúsculo pode ser, mas muito esporadicamente, mas a regra é não para bebida alcoólica. Ectasia moderada é o sinônimo de hidrossalpingite, mas o correto é você fazer uma histerosalpingografia para se ter certeza. A imagem de ressonância magnética não dá para ter certeza quanto à extensão da hidrossalpingite, mas se for ectasia moderada, portanto, se for ectasia moderada pela histerosalpingografia, tem que operar. E normalmente se retira as duas tubas e se indica a fertilização in vitro. Ou você pode tentar com a hidrossalpingite mesmo. A chance é menor, mas não é impossível. O PRP para endométrio tem sido usado com frequência. Nós fazemos o PRP quando tiver um endométrio inadequado, muito fino. Então, não é uma coisa difícil. Agora, PRP para o ovário, aí é mais complicado, aí é difícil. Sim, eu acho que sim, eu acredito que sim. Nesses casos, da minha parte, eu indicaria o corticóide, sem dúvida nenhuma. Adorei a sua pergunta. É possível, porque com a mãe que tem esse bebê, só podia ser uma coisa muito linda mesmo. Mas se fosse depender desse barbudo, seria horrível. Claro que eu recomendo, eu sou totalmente contra o sofrimento. Aquela finalização do parto normal, aquelas contrações fortes, dói bastante. A anestesia mais frequente é a peridural. Em casos excepcionais, a RAC, mas o normal é a peridural mesmo. Maravilha, tirou mioma excelente. Agora, se o seu mioma for muito grande, não coloque 2 embriões, coloque um único embrião, porque conforme a localização e a extensão do mioma, pode ter uma rotura uterina, mas quem vai saber isso é quem te operou, se é indicado não colocar os 2 embriões. Olha que lindo, ó, um embrião 5cc, não é um embrião top 5A, mostrando que 5cc é um ótimo embrião sim, que dá resultado positivo, tem um fator imunológico importantíssimo e você está gravidíssima. Lindo isso, né? Maravilhoso. Perfeito, maravilhoso. Parabéns para você também. Não me elogie, menina, eu adoro meu trabalho. É um privilégio poder ajudar todo mundo que quer ter seus filhos e não consegue naturalmente. Eu consigo ajudar. Eu acho isso o máximo. Um beijo para você. O PRP, que é o plasma rico em plaquetas, a gente usa em casos de endométrio fino e inadequado. A gente faz a injeção lá pelo 8º dia de preparo e repete no 10º, no máximo no 12º. Nesses casos, quando a gente perceber que a chance de ficar excelente é muito boa. E pergunta mais bonitinha, grávida de 4 semanas, pode transar com muito carinho, muito amor, muito jeitinho, bem romântico. Não pode exagerar, pode ir em frente sim, mas com muito carinho e muito amor, hein? Pode ir em frente. O amor e o afeto são uma das coisas mais lindas do mundo. O amor é maravilhoso e o sexo faz parte do amor, mas, mais uma vez, com muito carinho e muita delicadeza. No meu entender, sem dúvida nenhuma, todos os casos de endometriose, todos que têm endometriose, antes da transferência embrionária, eu faço pelo menos um bloqueio hormonal, que é uma menopausa transitória, por 1, 2 ou até 3 meses. Ou eventualmente, conforme o caso, eu faço cirurgia laparoscópica para tirar totalmente a endometriose. Mas cada caso é diferente do outro, não posso generalizar, tá bom? Mas tratar antes da transferência eu considero obrigatório. Lembro aqui que a endometriose é uma doença inflamatória, ela pode provocar contrações uterinas e tudo isso dificultar a implantação embrionária. Por essas razões é que eu falo que tem que tratar a endometriose antes da transferência dos embriões. Obesidade com um padrão de índice de massa corpórea acima de 30 pode sim atrapalhar a implantação dos embriões. Não impede, mas pode atrapalhar. Eu tenho um caso de gestação gemelar de 2 e 3 em pacientes obesas. Não é um impeditivo, mas é um atrapalhador. Você pensa que eu não sei que deu positivo. Eu não liguei ainda porque foi sábado, domingo, mas quando são coisas boas eu acabo deixando para depois. Eu acompanho passo a passo todos os detalhes, não só eu, como para sempre, viu? Estarei junto de você sempre.
Interessante. Quando o resultado dá positivo, eu fico muito feliz e acho que eu não fiz mais nada do que uma obrigação e deixo para ligar depois em momento oportuno. Mas quando dá negativo, eu fico tão chateado, deprimido, acabo não ligando na hora porque eu estou muito triste e ligo mais tarde. Mas eu sofro demais com o resultado. E olha, todos nós no IPJ trabalhamos para que tenhamos sempre resultados positivos e ver essa alegria. Porque um beta negativo, o embrião que é aneuploide, o óvulo que não é fertilizado, o embrião que não vai para frente, é tão triste, a gente imagina como está a paciente, a gente sofre por ela. Que bom, estou ansioso por esse dia e quero que dê tudo certo, que você passe um Natal e um Ano Novo muito feliz e satisfeita com a consulta que nós vamos fazer. Até breve. Adoro esses comentários, vocês sabem que eu fico muito feliz quando vocês elogiam toda a equipe PJ. As minhas meninas são fantásticas e maravilhosas. E quando elogiam elas, vocês estão me agradando muito mais do que elogiando a mim mesmo. Eu adoro. Essa sim é a nossa filosofia. Nós trabalhamos para ter sempre o último tratamento, o definitivo, aquele que vai dar o bebê que você tanto quer. Não fazemos a nossa primeira tentativa, nós começamos pela nossa última tentativa, aquela que vai dar certo. Nossa, quantos elogios hoje, um seguida do outro, eu me sentindo o máximo desse jeito, hein? Mais uma vez, eu que agradeço ao privilégio, a oportunidade de poder ajudar vocês todos. Adoro isso tudo. Essa alternativa a gente usa com alguma frequência para reforço do corpo lúteo. A gente usa no lugar da progesterona. É interessante, usa uma dose pequena a cada 3 dias. Vai em frente, é uma boa possibilidade. Eu gosto disso, uso de vez em quando, não com frequência, mas pode ser. Eu vi a sequência da sua pergunta e eu adorei. Quero que todos leiam essa pergunta, principalmente para o seu embrião, que é 5cc. Veja que interessante, é 5cc. E eu vou mostrar agora a sequência da sua pergunta. Se você olhar no site do IPJ, nós escrevemos isso, está bem explicadinho. Vai lá, eu acho que você vai gostar. Todos os detalhes sobre fator imunológico e infertilidade. Eu não recomendo aquelas injeções com leucócito paterno, aquela famosa vacina do marido. Isso não é recomendável hoje em dia. Agora, quanto ao restante, vai depender do qual é o seu problema. Depender do tipo de problema imunológico. Pode ser com filgastrin, corticóide, intralípido, reuquinol, tracolimos, tudo isso pode ser, mas vai depender muito qual é o seu problema imunológico. Quando falamos de infertilidade e mais ainda de fertilização in vitro, normalmente é tratada com bloqueio hormonal, causando uma menopausa transitória durante 1, 2 ou 3 meses, de acordo com a complexidade da doença. Essa pergunta é capciosa. A minha resposta é: não sei. Os dois são excelentes e maravilhosos. Não tem diferença praticamente nenhuma, são maravilhosos. Depois de avaliar tudo isso, saberemos qual tipo de tratamento será necessário ou se será necessário ou não. Então, são muitos detalhes para serem avaliados. Tem que saber também aonde estão localizadas. Nos monócitos, células dendríticas, cada detalhe faz uma grande diferença. Tem que estar muito atento a tudo isso. É meio complicadinho. Saber se as células unicais estão em excesso, tem que ver a proporcionalidade entre a CD56, a CD16 e a CD163. E aí vai se concluir se precisa de um tratamento específico ou não. Tem médico que fala: as células unicais não servem para nada. É porque não sabe avaliar essa proporcionalidade. Eu prefiro as células unicais do endométrio, mas não é um valor absoluto se está alto ou está baixo. Tem que comparar com a CD163, a CD16 e aí se chegar a uma conclusão se elas são citotóxicas ou não. Não é muito simples não, tem que saber avaliar muito bem isso. Os embriões eram de excelente qualidade e você é uma paciente jovem. A princípio, a sua chance de gestação seria de 70%. Tem que pesquisar tudo. Tem que ver endometrite, adenomiose, a célula BLC6. Tudo isso deve ser investigado para aumentar ao máximo a sua chance. Exclua todas as causas, mas se você tiver idade avançada próxima aos 40 anos, a causa embrionária é a mais frequente. Nesse caso aí sim é a fertilização in vitro com a biópsia do embrião para você ter certeza que ele é cromossomicamente normal. Tudo isso vai depender da sua idade, mas o mais importante é você pesquisar todas as causas que podem justificar o seu aborto para que ele não se repita mais ou se minimize ao máximo possível a chance de ter mais um aborto. Vá lá e pesquisa todos os detalhes. Agora uma curiosidade, sabia que hoje em dia falar restos ovulares não é politicamente correto, que isso dá um tom assim meio negativo, como se fosse um resto ou embrião? O certo é falar resíduos ovulares, sabia dessa? Pessoal, sempre se fala os restos mortais de determinada pessoa que faleceu há muitos anos atrás. Agora vai ter que mudar os resíduos mortais de determinada pessoa. Que esquisito isso, né? Esse mundo tá ficando muito doido mesmo. Aborto espontâneo de 5 semanas, é só esperar 1 mês e meio no máximo 2 meses, mas não deixe de fazer todos os exames que possam dar a causa do seu aborto, para que não se repita mais uma vez esse aborto. Todos os exames são fundamentais.
Sim, podemos usar o sêmen que foi congelado antes da quimioterapia, mas se não houve nenhuma influência negativa no sêmen atual, também pode usar o sêmen fresco, mas usar o sêmen congelado anteriormente à quimioterapia é excelente. Sim, uma maneira de melhorar a qualidade dos ovos e dos espermatozoides. Em primeiro lugar, ter um hábito de vida saudável, uma alimentação adequada e uma suplementação também muito bem indicada. Isso o nutricionista ou nutrólogo pode ajudar bastante. Siga em frente que vai melhorar. Aliás, eu vou passar essa pergunta para a nossa nutricionista querida Isabel e também para a Fernanda, a nutróloga recém-integrante da equipe PGO. Vou passar para as duas, elas podem fazer comentários quanto à parte da alimentação. Vixe Maria, perguntou para a pessoa errada. Porque de dinheiro eu não sei absolutamente nada. Quem sabe é a Sheila e a Cris do PGO. Elas sim podem falar isso para você. Eu, graças a Deus, não sei de nada disso. Não precisa, mas a aspirina pode minimizar a chance de ter uma toxemia gravídica. Não é que vai garantir que não vai ter. E também não quer dizer que se você não tomar, você vai ter, mas pode ajudar a minimizar essa possibilidade.